Proposta milionária do Atlético, jogador do Flamengo pode estar chegando na Cidade do Galo. Vamos entender esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar também sobre o jogo do Galo de ontem. O Galo venceu aí por 3-2 a equipe do Fluminense de virada. Vamos destacar alguns pontos fortes, alguns pontos fracos aí, algumas coisas que ficaram evidentes nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Gostou do tema do vídeo? Fica comigo até o final, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Deixa o like, compartilhe se puder, que é muito importante para poder ajudar a gente a crescer aqui cada vez mais, beleza? Vocês repararam aí que a gente deixou de postar vídeos aí durante 9 dias, né? O último vídeo que eu postei já tem quase 2 semanas, mas é porque a gente foi buscar algumas informações também, né? Questão do tempo corrido, né? Trabalho ali, carteira assinada também. Então é um pouco complicado trazer vídeos direto aqui para vocês toda semana, assim, né? 2, 3 vídeos por semana. Mas eu garanto que toda semana vamos estar aqui, tá? Uma vez ou outra a gente vai dar um intervalinho ali de uns 10 dias, mas sempre vai ter vídeo, tá? É importante você continuar aqui comigo. Bom, vamos falar de Galo, vamos começar falando sobre o jogo de ontem. O Atlético venceu o Fluminense por 3-2 de virada na reestreia da nossa casa, na reestreia da Arena MRV. Eu, inclusive, estava lá no estádio, lá na arena, ficou belíssimo lá o Galo, né, de inox, né, todo o entorno da arena, toda a atmosfera do jogo de ontem pegou bastante ali os torcedores do Galo. A gente conseguiu, por mais que a gente não lotou lá a arena, né? Não foram 40, 42, 44 mil torcedores, foram apenas 25, mas foram 25 torcedores ali que na maioria das vezes estão lá, isso eu posso garantir, né? Estão sempre ali com o time, né? A torcida começou a gritar um pouco ali, time sem vergonha e tudo mais, pouco antes do gol do Rubens, né? Lembrando que o Fluminense abriu o placar com uma falha do Lianco, né? Já no segundo tempo ali, e o Canóbio colocou o Fluminense na frente, né? A torcida começou a perder a paciência, né? Eu não gosto, né, de cantar assim esses cânticos e nem vaiar o clube, né? Nem vaiar o time, perdão, o clube a gente não vai, né? A gente vai ao time no campo, né? Eu não gosto muito disso durante a partida. Respeito quem faz, entendeu? Só não vaiei também, não cantei, né, esse cântico ali de time sem vergonha enquanto eu estava ali nos 90 minutos, né? Mas eu respeito aí quem canta, quem, né, vaia, enfim, o torcedor tem o direito de fazer o que quiser dentro do estádio em relação ali, né, a cobrar do time, tá? Obviamente você não pode agredir ninguém e tudo mais, tem várias regras ali, mas em questão de futebol, em relação a cobrar ou apoiar o seu time, você tem o direito de fazer o que bem entender, tá? Então, pouco depois que a torcida começou a entoar esse canto aí de time sem vergonha, o Atlético conseguiu fazer o seu primeiro gol com o Rubens, e aí deu um gás, deu um ânimo a mais do time, que foi em busca da virada e conseguiu a virada com o Júnior Santos, com a participação ali do Bernard e do Hulk também nesse segundo gol do Atlético. Só que o que era para ser ali um jogo, a partir daquele momento, pouco mais administrado pelo Galo, logo depois o Fluminense conseguiu o segundo gol, né? Mais uma falha do Atlético ali, o Hulk conseguiu roubar a bola, né? Mas entregou ela novamente, não sei se ele escorregou, ao que parece ele escorregou ali no gramado, né? E perdeu a bola novamente, e o Martinelli achou o Serna, né? O Kevin Serna, e é a segunda vez que ele vem aqui em BH jogar contra o Atlético, e é o segundo gol de cobertura que ele faz no Everson, impressionante. Tocou por cima e fez um golaço para empatar o jogo. Logo depois, né, ali no finalzinho da partida, o Fábio fez um milagre no chute do Rubens, e aí numa sequência de cobranças de escanteio, o Hulk botou a bola na cabeça do Igor Gomes, que também tinha acabado de entrar. Então vamos ressaltar a visão de jogo do Cuca, né, que eu, inclusive, pouco antes do Júnior Santos entrar no jogo, comentei com a minha esposa, que estava ao meu lado. Falei com ela, até brinquei com ela, o Júnior Santos deve jogar vôlei, para ele não entrar no jogo,
né? É impressionante a demora que o Cuca tem para colocar esse jogador para jogar, né? Ele tem que mostrar que veio, então ele tem que jogar. E já que o time estava mal, o Rony não estava bem de jeito nenhum, o Hulk também estava um pouco mal, era válido essa mudança. E o Cuca, logo após eu falar isso, parece que ele até me escutou, né? Mas assim, eu falei baixinho, né? Não gritei. Mas aí logo após eu falar com a minha esposa, né? Fazer essa brincadeira, ele colocou o Júnior Santos e ele fez ali o segundo gol e participou bem ali da partida, né? Final, aí depois o Hulk, né? Começou a fazer alguns cruzamentos. Só a bola na cabeça ali do Igor Gomes, né? Fez o gol. Enfim, o Galo jogou bem, né? Não teve aquele desempenho. Eu acho que é nota 6. Né? Não teve aquele desempenho acima da média e para mim também não teve um desempenho abaixo da crítica. Uma coisa que o Edu Panzi falou, e é verdade, o Atlético precisa parar de sofrer 2 gols por partida. Né? Se o Atlético continuar sofrendo 2 gols por partida, não vai ser campeão de nada, não vai conseguir G4 no Campeonato Brasileiro, porque um time que sofre 2 gols por partida, volta a ressaltar, não ganha nada, porque é muito mais difícil você reverter uma situação que você já sai atrás do placar, não é verdade? Então o Atlético precisa pôr a cabeça no lugar, precisa ajustar, né? O Cuca precisa ajustar essa defesa do Galo para que o Galo possa conquistar grandes coisas ainda essa temporada e eu acredito que isso possa acontecer. Beleza? Bom, vamos pro próximo assunto. Já estou me alongando demais aqui sobre o jogo, era para falar rapidinho. E agora vamos falar sobre a questão aí de uma proposta milionária do Atlético, né? O Galo fez uma proposta ou estuda fazer uma proposta para tirar Matheus Gonçalves do Flamengo. É isso mesmo, ó. Tá na tela aí para vocês acompanharem. Inicialmente eu vi a matéria na Cazé TV, tá? Dando os créditos aqui à Cazé TV. E depois eu vou até pesquisar aqui de novo aqui, ó. Quer ver? Vamos lá que vai dar certo. Agora sim, tá aí para vocês a informação. Eu busquei aqui no site No Ataque, tá? Só para vocês terem ideia mais ou menos do que tá acontecendo aqui. Atlético sonda a situação de Matheus Gonçalves do Flamengo. O Atlético tem interesse na contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo. No Ataque apurou que ainda não há negociação. Importante aqui a apuração do No Ataque também, a gente poder trazer isso aqui, tá? E esse Matheus Gonçalves é aquele que jogou no América, né? O Atlético sondou a situação do atacante Matheus Gonçalves, de 19 anos, do Flamengo. O jovem vem sendo pouco acionado pelo técnico Felipe Luiz no clube carioca e desperta o interesse do Galo. A notícia do interesse do Atlético em Matheus Gonçalves foi antecipada pelo O Globo, tá? Que destacou, inclusive, que o clube mineiro sinalizou proposta de 9 milhões de euros, cerca de 56,8 milhões de reais pelo jogador. O No Ataque consultou fontes ligadas ao atleta e aos times para entender a situação. No Flamengo, a reportagem obteve confirmação de que o Atlético, de fato, consultou o clube a respeito de Matheus Gonçalves. Fontes do Galo, por outro lado, avaliaram o atleta positivamente em contato com o No Ataque, né? Mas negaram que haja uma negociação, ao menos até este momento. Por fim, o staff do jogador disse desconhecer qualquer tipo de sondagem do Atlético por Matheus Gonçalves. A reportagem, uma pessoa próxima ao Cria, né, da base do Flamengo, disse avaliar como difícil a possibilidade do Galo comprar o passe do atleta, especialmente pelos altos valores envolvidos em uma eventual negociação. A probabilidade de um empréstimo foi praticamente aí descartada, né? Então, o Matheus Gonçalves, né? Ele é um jogador aí que muita gente não conhece, mas é um atleta de extrema imposição física, né? Eu posso dizer que ele é um jogador assim que sempre esteve muito bem fisicamente, é muito jovem, tem 19 anos, né? E apesar dessa pouca idade, ele não se esconde do jogo em nenhum momento, tá? Pelos jogos que eu acompanhei ali
do Matheus Gonçalves, né? O que eu tenho de informação é que o Matheus Gonçalves foi realmente sondado pelo Atlético. O Atlético procurou saber aí valores para poder contratar o atleta. O Flamengo informou ao Atlético esses valores, né? Viram ali na casa realmente dos 60 milhões, tá? Mais ou menos por aí que o Flamengo tem a ideia de, né, de vender de repente este atleta, o mínimo aí seria esse valor. Então poderia de repente até subir o valor, tá? Dependendo da negociação ali, se arrastar, se realmente o Atlético fizer uma proposta oficial por volta de 60 milhões aí de reais para ter esse atleta, de repente o Flamengo pode querer pedir algo a mais, né? O próprio atleta pode querer pedir um salário um pouco mais elevado, enfim, pode realmente dificultar essa negociação. Lembrando que o Atlético estava querendo no início da temporada o Bruno Henrique, obviamente que é bem diferente, não estou comparando jogador, não estou comparando história, tá? É importante deixar bem claro isso aqui, mas o Atlético tentou já uma negociação essa temporada com o Flamengo e não obteve sucesso. Então, será que o Flamengo venderia o Matheus Gonçalves para o Atlético? Facilitaria uma saída do jogador? Por mais que não seja um jogador tão importante hoje para o elenco do Flamengo, será que eles abririam mão para poder reforçar o Atlético? E eu acho que o Matheus Gonçalves aqui no Galo seria um excelente jogador para poder disputar a posição ali no meio campo, tá? Eu não sei realmente se, pelo menos não chegou até mim, até esse momento, que há negociação de Atlético e Flamengo para ter esse atleta. Até o momento, houve só sondagem do Galo, beleza? O que é que você acha aí de Matheus Gonçalves? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece daquele like maravilhoso que ajuda a gente demais. Tamo junto, muito obrigado, um forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço, fui!